para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Nós estamos numa série de vídeos falando sobre bênção e maldição. O que você quer para a sua vida? Bênção ou a maldição? Estamos baseados em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio 30, 19, o texto sagrado diz: o céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, o desejo de Deus é que você escolha a vida, é que você escolha a bênção do Senhor. A vida e a morte é uma escolha. A bênção e a maldição é uma escolha. As nossas escolhas hoje determinarão o nosso futuro amanhã. As nossas escolhas são sementes para o nosso futuro. E nós estamos estudando sobre 14 causas de maldição na vida das pessoas. Sempre lembrando que maldição é o mal em ação, porque alguma lei de Deus foi quebrada e não houve arrependimento, não houve conserto diante de Deus. Então o mal se propaga, e lembre-se que maldição só se propaga onde existe causa, onde existe uma raiz de iniquidade. E por isso é tão importante nós descobrirmos e sabermos o que são esses pecados que atraem coisas ruins, coisas negativas, às vezes até infiltrações espirituais na nossa vida, que precisam ser quebrados em nome de Jesus. Nós já falamos sobre 11 causas de maldição. Você pode estar nos assistindo, os nossos Reels, os nossos devocionais anteriores aqui estão disponíveis on demand, né, à sua disposição, para que você assista na sua hora, na hora que você puder, quiser. Está à disposição aqui no nosso canal, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto também aqui no Instagram. Então vamos ver a causa de número 12 hoje: homicídio e histórias de assassinatos na linhagem. Homicídios, que é matar os outros, né? Quando alguém mata alguém, e a história de assassinatos na linhagem. Sim, irmãos, isso é muito comum. Às vezes ter vários históricos, ou de alguém que matou alguém, ou de alguém que sofreu a morte por outra pessoa, foram assassinados dentro das suas próprias famílias, em contextos familiares. Existe uma cadeia de repetição de homicídios, ou seja, matar os outros, ou de assassinatos, alguém que tirou a vida de algum parente, de algum ente querido, de alguma pessoa. Desde já quero mandar um abraço para Dani Spaulic, querida, saudade de você, amada, Deus te abençoe. Estamos te aguardando aqui na casa do Senhor. Você é preciosa demais para nós. Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho sobre homicídio e histórias de assassinatos na linhagem como 12ª causa de maldição. Primeiro, nós precisamos compreender que o assassinato, por sua vez, é o mais implacável ato de ira e de descontrole que um ser humano pode praticar. Sim, ira e descontrole emocional, sancionando uma espécie de pacto de sangue com espíritos de morte. Olha só que coisa interessante, sancionando uma espécie de pacto de sangue com espíritos de morte. Descontrole e violência trazem terríveis consequências sobre a vida da família, e não só sobre o indivíduo, mas sobre a sua descendência. A descendência da pessoa é afetada. Por exemplo, temos um caso de um oficial da polícia militar, que uma certa vez nós ministramos. Ele havia se envolvido diretamente no sumiço de muitos marginais. Sumiço aqui, quando a gente fala sumiço, estamos falando de assassinato. E coisas estranhas começaram a acontecer com ele e com a sua família, com a sua casa. Por quê? Porque ele acabou se envolvendo em acidentes onde outras pessoas morreram. Sua filha começou a sofrer estranhas possessões demoníacas desde tenra idade, na infância. Uma situação crônica de aflição e de violência espiritual começou a surgir na sua casa. Emocional, familiar, financeira, acabou se instalando de forma latente na vida desse policial militar. Por quê? Porque houve a perseguição de um espírito de destruição e de morte na vida dele. Como ele havia sumido, né, matado vários marginais,
ali na sua sede por vingança, por justiça, entre aspas, acabou atraindo sobre si um espírito de destruição e de morte. Por conta de tudo isso, a família procurou ajuda, graças a Deus, numa igreja evangélica, onde se converteram, entregaram a vida para Jesus, porém as possessões continuaram a acontecer na vida da sua filha. A sua filha continuava sendo atormentada por espírito de morte, por espírito de destruição. Esse quadro só se acabou, só foi revertido quando ele decidiu tratar essa situação de forma pastoral, fazendo um concerto também com a sua própria família. A partir desse dia, nunca mais a sua filha sofreu ataques demoníacos. Lógico que nesses casos apenas tratamos a questão espiritual. A dívida contraída com a sociedade, através de crimes, é uma outra questão que envolve vários fatores e que é necessário se tratar a nível judicial. Então, essa pessoa está sujeita a ser presa porque fez algo indevido, uma ilegalidade, e necessita também, diante dos homens, cumprir a pena como lhe cabe, tá bom? Os sintomas, presta atenção, de assassinatos na linhagem, muitas vezes são latentes. Sentimento de perseguição, destruição generalizada, perigos de morte, muitas vezes contínuos, medo e sensação contínuo de morte, ódio descontrolado a ponto de desejar a morte de outras pessoas, tendências aos crimes. Tudo isso são as consequências de quem tem casos de homicídio e histórias de assassinato na linhagem, a nossa 12ª causa de maldição que nós estamos estudando aqui. Semelhantemente ao suicídio, em cada homicídio é importante tratar com o pacto de sangue implícito em cada assassinato. Por quê? Porque um sangue foi derramado. E esse sangue que foi derramado de forma ilícita, ilegal, incorreta, antiética e imoral, ele está na mão de Satanás. É um pacto de sangue implícito em cada assassinato. E a motivação básica e o método usado no assassinato também precisam ser avaliados pelo especialista, pelo conselheiro, por aquela pessoa que está lidando com aquela situação, tá bom? Outro caso muito comum é o caso 13ª causa de maldição, é o caso de aborto e história de abortos na linhagem. Vou repetir, o aborto e histórias de aborto na linhagem. Aqui temos uma extensão do ponto anterior, que foi homicídio e história de assassinatos na linhagem. O aborto pode ser considerado espiritualmente como um assassinato da descendência. Vou repetir, o aborto pode ser considerado espiritualmente como um assassinato da descendência. Além de trazer um legado de morte para aquela pessoa que praticou o aborto ou incentivou, isso pode gerar depressão crônica, destruição da posteridade, também enclausura a pessoa em uma situação crônica de esterilidade natural e espiritual em várias áreas da vida. A esterilidade, um espírito de morte começa a perseguir a vida dessa pessoa porque ela acabou assassinando a sua descendência através da prática do aborto. Outra coisa que acontece é o endemoniamento do útero da pessoa. No caso, se for uma mulher aqui, o seu útero se torna endemonizado. Por quê? Porque ela assassinou a sua própria descendência. Sucesso profissional, financeiro, espiritual e sentimental, de alguma maneira é abalado, é afetivo por causa dessa esterilidade espiritual negativa que surge sobre a vida da pessoa, é sempre abortado de forma traumática e surpreendentemente esses problemas de cunho profissional, financeiro, espiritual e sentimental na vida dessas pessoas. Muitas enfermidades relacionadas ao aparelho ginecológico, reprodutor, começam a frequentar a vida da pessoa e ela começa a ter vários problemas na área ginecológica. Se for um homem aqui, na parte da genitália, ali na sua parte reprodutora, muitas enfermidades começam a surgir.
planos e projetos começam a sofrer uma espécie de processo crônico de frustração. Isso é muito comum em quem praticou o aborto ou está praticando. Um processo crônico de frustração. Por quê? Porque o espírito de morte e de esterilidade afeta a vida da pessoa. Quando a pessoa pensa que vai dar certo, aquilo inesperadamente dá errado, dá zica, dá problema. Porque o diabo se sente no direito de afetar e destruir a vida da pessoa. A pessoa tem dificuldade de começar e terminar algo. O espírito de morte acaba prevalecendo, destruindo a frutificação, a prosperidade e a fertilidade dessa pessoa, interrompendo a geração de frutos aqui, que seriam filhos, né? Frutos naturais, e frutos espirituais seriam filhos espirituais, impedindo também a realização pessoal da pessoa sobre os vários aspectos da vida. Olha só como é sério esse assunto, tá? Nós queremos dar informações mais detalhadas nisso. Você pode encontrar em 2 livros tremendos do pastor Marcos de Souza Borges, o famoso pastor Cote. O primeiro deles é o capítulo 4 do livro O Avivamento do Odre Novo. E o segundo livro que nós indicamos para vocês é Raízes de Depressão, capítulo 5 do livro Raízes de Depressão, do pastor Marcos de Souza Borges. Ele aborda de forma detalhada tudo isso que nós estamos falando aqui, é claro, de forma resumida sobre a sua vida, tá bom? Então, avalie a sua vida, avalie aquilo que aconteceu talvez no seu histórico familiar, lute contra tudo isso. Se você errou nesse sentido, procure ajuda, né, pastoral, de alguém que entenda dessa parte da cura interior, da libertação espiritual, para que você seja livre dessas maldições terríveis que assolam a vida de muitas pessoas, com esterilidade, com morte, espíritos de morte que perseguem a vida das pessoas por causa de assassinato, homicídio ou aborto no histórico familiar ou pessoal, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, agradeço por você estar aqui conectado conosco. Pega esse link, compartilha através das suas redes sociais, para que outras pessoas sejam abençoadas assim como você. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, o link de descrição está aqui embaixo. Endereço da igreja, redes sociais, como você pode colaborar com esse ministério lindo de pregação do evangelho, do cuidado das vidas. Tudo isso está à sua disposição aqui no link de descrição abaixo, tá? Um grande abraço, meu amigo Márcio Berti, a Thalita Dias, o Douglas Frasca, a Dani Spaulic, toda essa turminha que está aqui online conosco. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que chegou agora no final, você pode assistir esse vídeo de novo. Nós estamos estudando sobre bênçãos e maldições, sobre as causas de maldições na vida das pessoas e na vida das famílias, muitas vezes porque pecados são gerados, situações negativas, iniquidades, raízes de iniquidades são estabelecidas na vida das pessoas e nas suas famílias, e por isso o mal se propaga, porque maldição é o mal em ação. Quando uma lei de Deus é quebrada e não há arrependimento, aquele mal acaba se perpetuando não só na vida da pessoa, mas também no seu histórico familiar, na sua descendência, tá bom? Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos todas essas vidas diante do teu altar, todas essas pessoas que estão me ouvindo através dessa rede social, que a tua graça, a tua paz, a tua bênção venha sobre eles, a unção do Senhor, do Espírito Santo, esteja revelando casos de assassinato, homicídio ou aborto, ou as demais causas que nós já mencionamos nesses estudos sobre a bênção e maldição, para que possamos sair da morte, sair, ó Deus, da maldição, sair dessas situações crônicas que abalam a vida de muitas pessoas, possamos tirar a raiz da iniquidade, a causa que gera o mal e a infiltração espiritual na vida das pessoas, para que elas sejam livres e abençoadas em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar. Se o Filho vos libertar, Jesus Cristo, verdadeiramente
sereis livres. Um grande abraço, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.